Narrativas. Se vocês acompanham política por aí, tenho certeza de que vocês já ouviram a palavra narrativa. Não sei se vocês têm a mesma impressão, mas é uma palavra que soa ao mesmo tempo muito familiar e um tanto estranha. É familiar porque é uma palavra corriqueira que nós já ouvimos muito na escola, principalmente nas aulas de literatura. Ali nós temos a narrativa romântica, por exemplo, de que faz parte os romances de José de Alencar, que não é o mesmo gênero da poesia condoreira de Castro Alves ou das comédias teatrais de Martins Pena. Mas não é dessa narrativa literária de que a gente vai tratar aqui, ou pelo menos não inteiramente. A narrativa que nos interessa é a que anda na boca dos políticos, dos comentaristas, de jornalistas e assim por diante. É esse uso ainda um tanto quanto novo para mim, que estudei literatura por tantos anos, que eu gostaria de tratar aqui nesse nosso vídeo. Mas então, o que diabos é uma narrativa? Vamos começar pelo começo, pela definição tradicional de narrativa, por uma definição bastante simples, mas igualmente precisa. A definição de narrativa é de um teórico francês, um dos maiores nomes da narratologia, que é exatamente o ramo dos estudos literários dedicado ao estudo das narrativas. Pois bem, segundo Jean Genet, podemos facilmente definir uma narrativa como a representação de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos reais ou fictícios por meio da linguagem e mais particularmente da linguagem escrita. Agora vamos por partes. Em se tratando de linguagem escrita, a primeira característica da narrativa é que ela é um texto em prosa. Um texto em prosa é o texto mais comum que existe. Uma notícia que você lê é um texto em prosa. As apostilas e os livros didáticos são, em sua quase totalidade, escritos em prosa. O romance é uma prosa literária. Isso porque estamos falando de textos escritos, mas o áudio do Zap, que você manda também contando aquela fofoca saborosa, é um texto em prosa também. Oral, mas é um texto em prosa. Não é tão mais comum, mas a prosa é tão corriqueira que, para nós que somos mais velhos, bater um papo é uma certa forma, de certa forma, prosear. Eu disse há pouco que a narrativa é um texto em prosa, o que está 90% correto. É que a linguagem literária gosta de brincar com os formatos consolidados. Existe uma coisa chamada de poema em prosa, que é um tipo de texto que, quando olhamos sua forma de texto corrido, o parágrafo ali todo feitinho, ele até parece um texto comum, um texto em prosa como qualquer outro. Mas quando entramos no conteúdo, ele possui uma forma diferente, uma forte dimensão lírica, subjetiva. Não vamos entrar nisso agora, que é para não fugir do nosso assunto, mas esse é o tal do poema em prosa. A gente já falou um pouco dele aqui no vídeo anterior, deixo nos cards aqui em cima, mas quem sabe a gente não volta a falar dele num próximo vídeo. Tá gostando do vídeo? Deixa um like, se inscreve no canal e fica até o final porque vai ter uma surpresa boa esperando por você lá. Retomando, a narrativa é um texto geralmente em prosa, escrito ou oral e que necessariamente representa acontecimentos reais ou fictícios, para retomarmos mais uma vez o Jean Genet de que a gente falou aqui. Mas quem é que apresenta esses acontecimentos para a gente? É o narrador. Ok. Parece óbvio e até é de um certo ponto. Afinal, narrativa e narrador são duas palavras quase idênticas. Mas por que chamar atenção para essa obviedade é tão importante assim? Porque o narrador ou a narradora é uma espécie de filtro que decide o que entra e o que não entra no relato. Qual ênfase é dado a isso ou aquilo, como a personagem é caracterizada e assim por diante. O narrador ou narradora é como uma espécie de mestre de cerimônias. Ele é o todo-poderoso que faz ver e faz acontecer. Pode parecer que eu estou me desviando do assunto, as narrativas tais como são usadas no mundo político hoje em dia, tal. Mas prometo que eu não estou, não. Esses detalhes, que parecem muito técnicos, coisa de literato, são, na verdade, muito importantes. E falta ainda mais um detalhezinho. Já vimos que a narrativa é um texto em prosa e que tem como principal característica um narrador que organiza os elementos que fazem parte do que está sendo relatado. Mas como assim uma narrativa pode ser fictícia ou real? Nessa acepção mais rigorosa que eu estou apresentando até aqui, os dois mundos são possíveis. Sim, é isso mesmo. Possíveis e até simultâneos. Nós temos narrativas fictícias que são, por exemplo, os romances, os filmes, as séries. Você pode procurar em quantos cartórios do Rio de Janeiro você quiser, mas não vai encontrar nenhum Brás Cubas nascido nas primeiras décadas do século XIX. Se houver, não é só uma mera coincidência, como eu te asseguro que ele jamais escreveu a história da própria vida, ainda mais da vida além túmulo. Assim como a cidade de Bacurau, lá do filme brasileiro, lembra? Ela não existe no mapa do nosso país. E sim, eu chequei.
E isso não torna essas histórias, essas narrativas, menos reais pra gente. Elas não nos tocam menos só porque são frutos da cabeça de um autor, de uma autora, de um roteirista, assim por diante. Mas também existem as narrativas reais, vamos chamar assim. A princípio, se nós confiamos ainda na imprensa, nos textos jornalísticos, são narrativas factuais. O ex-ministro de Minas e Energia do antigo governo, almirante da Ativa e seu assessor voltaram com joias na mochila. Um pacote foi retido pela Polícia Federal. Houve tentativas de reaver essas joias. Tudo muito bem documentado, com vídeo e tudo. Uma narrativa historiográfica, aquelas que são feitas por historiadores, também parte de relatos factuais. Partindo da crença da idoneidade de jornalistas e de historiadores, em todas as áreas existem péssimos profissionais. Vale dar uma lembrada aqui. Quando alguém, por exemplo, se propõe a escrever sobre a lei que aboliu a escravidão no dia 13 de maio de 1888, essa pessoa vai se ater a fatos como ponto de partida. O imperador do Brasil, à época, Dom Pedro II, estava viajando, ele teve uma filha que se chamava Isabel, que no dia 13 de maio de 88 assinou um pedaço de papel que ficou conhecido como a Lei Áurea. Mas aqui vem o X da questão, que inclusive escapa um pouco ao próprio Genet. O que a representação desses acontecimentos reais ou fictícios, o que isso significa? Quando a narrativa aparece no debate político, ela imediatamente ganha um duplo sentido. Ou ela é usada como uma forma de deslegitimação, isso é, aquilo que está sendo contado é fictício, não existe na realidade, invenção da cabeça de alguém, que age como romancista ou cineasta fosse, etc, etc. Ou ela é uma forma de atribuir sentido específico a um conjunto de fatos. Vamos começar pela primeira, que é muito mais simples. Vocês se lembram da CPI da Covid? Bom, deveríamos todos lembrar da CPI da Covid. Deveria haver um dia nacional para reprise de alguns dos depoimentos que foram dados lá naquela CPI. Isso seria muito importante para que fossem repensados em cadeia nacional, para que nunca a gente se esquecesse da barbaridade que foi aquilo. E ainda assim, diante da imensidade de provas, o governo tinha sua tropa de choque. E eu, que assisti com muita atenção o máximo que eu pude, notei uma coisa engraçada. A bancada governista da época, que não é a mesma de agora, bradava o tempo todo que nunca houve atraso na compra de vacina, que isso era narrativa da oposição, que não houve descaso do governo em Manaus, que isso era narrativa, narrativa e narrativa. Aqui, o sentido de narrativa é muito claro. Narrativa é pura e simplesmente uma mentira, uma falsidade, é o relato de algo que não existe na realidade, quando muito uma exageração. Contudo, é o segundo uso da palavra que é, para mim, o mais interessante. Narrativa enquanto um relato que atribui sentido específico a alguns fatos. Vamos lá. Há poucos dias, a Polícia Federal fez uma visita surpresa ao ex-presidente, aquele cujo me recuso falar o nome. Pegaram o celular dele, tiraram fotos do cartão de vacinação da esposa dele. Isso tudo que vocês viram no noticiário, comendo pipoca e tudo mais. O assistente de ordens daquele presidente, o coronel Cid, militar da Ativa, foi preso. Bom, aí vem a pergunta. O que isso significa? Nesse ponto, há uma clivagem entre esquerda e direita que é preciso abordar. A verdade é que o uso da palavra narrativa, nesse sentido de que estamos falando, é quase exclusividade da direita. Ela está assentada na ideia de que existe uma hegemonia da esquerda nas mais diversas esferas. A imprensa de esquerda, a universidade de esquerda, as novelas são de esquerda e assim por diante. Essa suposta super-esquerda estaria sempre construindo uma narrativa cuja finalidade é criar um consenso para suas pautas. Puro suco de olavismo, de marxismo estrutural e de outros delírios reacionários da moda, como os tais Red Pill. Delírios esses que a gente precisa desmontar e se opor todos os dias. Mas, paranoias à parte, se opor a essa fantasia de hegemonia da esquerda implica para eles algo muito concreto, a narrativa. Não é à toa que narrativa vem quase sempre acompanhada de um verbo cujo campo semântico é o de luta. É preciso disputar a narrativa, emplacar uma narrativa, etc. E o que eles querem dizer com isso? Vamos voltar a PF na casa do dito cujo, daquele que não se diz o nome. Isso é um fato. Aquilo tudo, das vacinas, do cartão de vacinação, isso aconteceu. Mas para que o acontecido signifique alguma coisa, ele precisa ser inserido numa narrativa. Afinal, como disse Guimarães Rosa, tudo, aliás, é a ponta de um mistério, inclusive os fatos.
E aqui nós retomamos aquelas características da narrativa que mencionei no começo do vídeo. A ida da PF é um achincalhe, uma retalação do governo federal e o ministro do Alexandre de Moraes, o Xandão. O Xandão. Como assim invadir a casa de um ex-presidente por causa de um mero cartão de vacina? Eis a função do narrador, que é de organizar os elementos narrativos, ações e personagens de uma maneira que o grupo saia vilanizado, caracterizado como tirânico, autoritário, e o outro vitimizado, cuja casa, esse recinto sagrado, foi violada por uma bobagem, como um mero cartão de vacina. Nessa narrativa, ou seja, nessa organização particular dos fatos, um procedimento legal se torna uma violência revanchista. Se isso emplaca, a oposição ganhou a narrativa e o sentido do que aconteceu passa a ser esse. Ponto para os bolsonaristas. Acho que é isso que a esquerda, toda cheia de pruridos, toda cheia de dedos, ainda não entendeu. As coisas não significam por elas mesmas. Nada é óbvio, absolutamente nada. Tudo é inserido numa narrativa, que leva a uma determinada percepção do mundo ou a outra percepção do mundo. Enquanto nós acharmos que as notícias nuas e cruas, elas nunca são nuas e cruas, eu sei, é só para ilustrar o ponto, são suficientes para demonstrar a visão de mundo bolsonarista, nós continuaremos a perder todas as narrativas. Pois bem, depois de dito tudo isso, o que é que a gente pode fazer contra essa máquina de produção de narrativas, nos dois sentidos aqui apresentados, que tem sido a atuação da extrema-direita nas redes e fora delas também? Eu sei que eu disse que os fatos não bastam, que eles são apenas a ponta do mistério nas belas e precisas palavras do sempre genial Guimarães Rosa. Tudo bem, eles até podem não bastar, mas são fundamentais. É absurdo, mas temos que, sempre que necessário, reafirmar aquilo que está factualmente consolidado, como, por exemplo, que a Terra é redonda. Ponto. Para isso, precisamos de fontes confiáveis. Então lá vai. No jornalismo, você pode acompanhar o trabalho do Leandro Demore, por exemplo. Tem também a Agência Pública de Jornalismo, tem o Leonardo Sakamoto, do UOL, tem o canal do jornalista Bob Fernandes, vale demais acompanhar. Mas, se você está achando que eu sou muito esquerdista, e nós aqui somos mesmo, tem o canal Meio, tocado principalmente por Pedro Doria, que é talvez o último liberal consequente, isto é, antifascista. Vou deixar links aqui nos comentários para vocês seguirem. Mas, mais do que isso, é preciso construir uma rede. Como assim uma rede? Digo aqui rede mais ou menos nos moldes daquilo que os estudiosos como Orlando Calheiros e Letícia Cesarino denominam ecossistema. Mas esse é um assunto que ainda vamos precisar tratar com mais calma aqui no Cultura Crítica. É dentro desse ecossistema que as narrativas que apresentam os fatos a partir de um ponto de vista que nos seja favorável, é posta em movimento e consegue ganhar tração para atravessar as fronteiras do ecossistema fascista, que tem dado as cartas sem muita oposição até aqui. E esse é o propósito do Cultura Crítica, ser mais um elo dentro desse ecossistema que precisa ser construído e alimentado. E, como eu havia dito, o canal traz novidades. A gente está crescendo. E por isso, considere contribuir com Cultura Crítica, contribuindo via Pix, pelo QR Code aqui no canto do vídeo, ou use a chave de e-mail como chave Pix, como deixo no finalzinho do vídeo. E a notícia e a nossa surpresa é essa. Este roteiro aqui não é só meu. Ele é de autoria do professor Rodrigo Soares de Cerqueira, doutor em literatura pela Unicamp e professor no curso de letras da Universidade Federal de São Paulo. Hoje, o Cultura Crítica somos eu e o Rodrigo. Amanhã seremos outras e outros muitos mais. E que a cultura crítica seja sempre um caminho, um método para todos nós, para todo o povo brasileiro. Esse é o nosso canal, Cultura Crítica.